Estava no apartamento de Dimas na noite de terça-feira, dia 30, no Tatuapé, Zona Leste, quando foi levada ao pronto-socorro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e foi acionado pelo jogador. E nós tivemos também informações sobre o atestado de óbito da Lívia, que mostrou uma ruptura na região genital. O documento cita que houve ruptura, sinônimo de ruptura, de fundo de saco de Douglas, com extensão à parede vaginal esquerda. E o que é esse saco de Douglas? É o nome dado a uma região genital que fica na parte baixa do abdômen, entre o útero e o reto. Então, para a gente entender que riscos as mulheres podem ter numa situação ali de relacionamento sexual, desse tipo de ruptura acontecer. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a ginecologista Caroline Landgraf. Caroline, muito boa noite. Seja bem-vinda aqui ao nosso Povo News. Queria que você contasse para a gente se esse tipo de laceração, de ruptura, é comum entre as mulheres e pode provocar até a morte, como foi no caso da Lívia Gabriele. Muito boa noite. Sim, boa noite, pessoal. Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto, né, que é um assunto que chocou muito por ter muito desconhecimento sobre isso. Mas para nós ginecologistas, principalmente o ginecologista que atende em pronto-socorro, isso não é tão incomum. E quando a gente vê uma informação dessa, a gente logo associa a uma agressividade, ao uso de algum objeto pontiagudo. E não, isso pode acontecer pelo simples vácuo do entrar e sair do pênis dentro do canal vaginal. Tá? Então, a laceração é uma lesão em formato de rasgo. Eu falo rasgo para conseguir entender. Não é um corte limpo, como se fosse um corte feito a faca, sabe? Feito a bisturi. Não. A parede vaginal dela foi rasgada. E ela foi rasgada, lacerada, debaixo do colo do útero até a parede lateral esquerda. Então, foi uma lesão profunda e o fundo de saco de Douglas, ele é o ponto mais profundo da vagina, podemos dizer assim. Então, é uma lesão difícil de suturar, é um sangramento que o casal, não poderia estancar porque não é externo, é interno. E eu já tive alguns casos assim, quando eu era plantonista de um hospital do SUS, e as pacientes realmente chegavam em choque hipovolêmico, com hemoglobina de 3, precisando fazer transfusões de sangue. Então, realmente é uma urgência ginecológica. Dependendo da profundidade dessa lesão, ela vai fazer um choque hemorrágico, sim. Doutora, em que circunstâncias pode ter acontecido esse acidente, né? A forma do ato, a intensidade, às vezes até o tamanho, né, da genitália masculina, isso tudo pode ter influenciado, geralmente, o que você costuma acompanhar sobre isso, para que a gente possa entender quais foram as circunstâncias, né? Já que inicialmente suspeitava-se, inclusive, do jovem, que ele pudesse ter sido agressivo, enfim, outras possibilidades. Então, a vagina, normalmente, ela tem um comprimento de 7 centímetros, no máximo 8 centímetros. E durante a excitação, ela dobra de tamanho e de largura para acomodar o pênis. Então, quanto mais bem lubrificada a mulher, quanto mais excitada, menor o risco de uma laceração, porque ela se preparou para acomodar o pênis. Então, por isso, esse tipo de lesão é muito comum em pacientes que são estupradas, em pacientes que têm pouca lubrificação, como mulheres na pós-menopausa, que já tem uma atrofia, então não tem um epitélio, uma mucosa vaginal tão bem lubrificada. Mas isso pode acontecer decorrente do vácuo. Então, numa relação sexual comum, isso também pode acontecer. Então, a princípio, de tudo que foi notificado, parece se tratar de uma fatalidade. E um vídeo que eu postei ontem falando sobre isso, que teve quase 5 milhões de visualizações, alguns comentários de pessoas que já sofreram essa lesão, que já tiveram esse quadro, elas falaram, gente, isso já aconteceu comigo, e era um sexo comum com meu marido, e foi muito difícil explicar que era uma relação que não era abusiva, sabe? Que não era forçada. Porque, a princípio, a gente tem a sensação de que é alguma coisa que foi ali forçado, que colocaram algum objeto para causar esse corte. E não, pode acontecer numa relação consensual ali, normal.
Muito bem, são realmente informações que devem ajudar bastante o nosso público, doutor, até porque, por exemplo, foi a primeira vez que eu ouvi falar em saco de Douglas, né, nessa parte aí do aparelho reprodutor feminino. Aí eu pergunto à senhora, há alguma forma de prevenção, o acompanhamento constante de um ginecologista que possa evitar situações como essa? Então, a gente tem algumas situações nesse caso, é óbvio que é muito complicado falar, né? Mas era um casal jovem, a gente sabe que a maturidade sexual, ela vem com o tempo, então não dá pra gente saber se eles eram inexperientes ou experientes. Eles não eram um casal, era um relacionamento, a princípio, pelo que foi notificado, casual, então eles não tinham um grau de intimidade, então a gente não sabe se essa moça começou a sangrar, ficou com vergonha, né? Porque era uma pessoa famosa e um ídolo. Então a gente não sabe se ela ficou calada, né? No início do sangramento e quando o sangue aumentou, aquela perda de sangue, que eles foram ver o que estava acontecendo realmente. Então, assim, o sexo ele precisa de intimidade, ele precisa de uma conexão do casal. A menina precisa estar bem lubrificada, ela precisa estar muito relaxada, muito segura do que vai acontecer. O sexo, a mucosa vaginal ela é muito delicada, ela é muito fina. A mucosa ela é separada, a vagina do reto, por milímetros. Então é possível até que uma lesão ela ocorra até chegar ao intestino, sabe? Fazer uma conexão de vagina com o intestino. Então o sexo tem que ser com muito cuidado. Doutora, só mais uma questão a respeito das paradas cardiorrespiratórias que ela sofreu. É comum também nesse tipo de lesão acontecer esse tipo, né, de parada cardíaca mesmo? Ela teve várias, né? E aí o jovem ficou assustado, chamou o SAMU. Tem a questão também do tempo, né? Que o SAMU chegar para poder socorrer, enfim. Você pode discorrer sobre isso? O tempo foi fundamental aí para que tivesse esse desfecho desfavorável. Porque por mais que o vaso seja calibroso, não é em questão de segundos que acontece uma hemorragia tão maciça a ponto de causar uma hipovolemia, e uma das causas de hipovolemia, de perda de volume do nosso corpo, uma das causas de parada cardíaca é essa perda de volume do nosso corpo. No caso dessa paciente, ela teve uma perda grande de sangue, fez uma hipovolemia, fez um choque hemorrágico e teve a parada cardíaca decorrente dessa perda vultuosa de sangue. Entendeu? Então, como eu disse, quando você lacera, se você corta uma artéria no seu braço, você consegue estancar até chegar um socorro. Você ganha tempo. Dentro da vagina, não. A lesão foi interna. Então, eles não tiveram como estancar isso. Então, quanto antes a paciente vá para um socorro, isso é uma urgência, uma emergência ginecológica. Laceração é uma emergência ginecológica. Então, quanto antes ela procura socorro para que essa lesão seja suturada, que ela receba o volume que ela perdeu, seja de sangue, seja de soro, o desfecho tende a ser mais favorável. E é óbvio que esse caso, ele foi ao extremo, né? Porque tem lacerações que são mais rasas, que a gente consegue suturar no próprio socorro, sem precisar levar para um centro cirúrgico, sem precisar sedar a paciente, mas a dela foi bem extensa, aproximadamente 5 centímetros, do fundo, debaixo do colo do útero, até a parede da vagina.